Tá bom? Mostra de novo, doutor. Mostra você, eu quero você. Move, você tem roda nos pés, por que não vai? Doutor Saul Quadros ali, e nós vamos conversar com ele sobre essas coisas terríveis que estão acontecendo, viu, doutor Saul? Logo depois do intervalo, viu? Nós vamos conversar com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. Porque eu pergunto sempre aqui o que vamos fazer para diminuir essa violência no Brasil. O senhor se sente seguro, doutor? Varela, eu acho que ninguém na nossa sociedade hoje se sente seguro. Nós, na verdade, somos prisioneiros dentro das nossas próprias residências, nossa casa, do nosso apartamento. A situação é muito grave e é preciso que medidas urgentes sejam efetivamente tomadas. Esse Código Penal, por exemplo, está sendo revisto agora. Como disse você, tem quase 50 anos. 72. Pois é. E nós temos, inclusive, um baiano nessa comissão, né? Eu até queria lhe sugerir que você convidasse o professor Gamil Fopel para poder vir discutir aqui com você nesse seu programa de audiência extraordinária, para poder lhe dar as razões técnicas das mudanças e quais as principais mudanças do Código Penal. Muito bem. Daqui a pouco essa entrevista bombástica aí, doutor Saul Quadros vai falar claramente sobre Código Penal no Brasil. E temos eleições no dia 21, não é isso? 22? Dia 22 de novembro. 22 de novembro, eleições na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Bahia. Quantos advogados temos na Bahia já, doutor Saul? Nós temos quase 40 mil, 39 mil inscritos. Desses quase 40 mil inscritos, na verdade, ativos, são cerca de uns 32 a 33 mil advogados ativos na Bahia. Esteja onde você estiver, fique ligado, porque você é advogado, vai saber como votar e as condições e regras da eleição. Deixa eu convocar o Guilherme Santos. Eu queria fazer uma confissão agora aqui. As pessoas confundem muito a gente, porque eu não gostaria de estar mostrando essas matérias, gostaria de mostrar outras matérias. Mas o jornalismo, ele é a radiografia de uma cidade, a ultrassonografia dessa cidade que nós vivemos. E nós sabemos que não está só aqui, está no Brasil. Esse terrorismo urbano. Ninguém sabe quem atirou, ninguém sabe quem levou a criança, onde está a criança, as famílias desesperadas apelando. É todo dia isso aqui. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Saul Quadros, que preside a OAB Brasil, Secção Bahia, um nome conceituado, respeitado na nossa terra. Doutor Saul, bom dia. Bom dia, Varela. Em primeiro lugar, eu queria saber, senhor, quando é que nós vamos ter dias melhores? E o que falta para que isso aconteça? Falta investimento maciço em educação. Maciço na educação? Maciço na educação. Falta um comprometimento cada vez maior na segurança da sociedade civil. E falta também a boa vontade de todos nós para desarmarmos os espíritos. Afinal de contas, somos seres humanos e nós temos que saber conviver. A droga está devastando este país, como já devastou muitos outros países. Você veja que a sociedade americana enfrenta problemas sérios. O Brasil também enfrenta problemas sérios. Ou os governos se preocupam com isso, ou nós vamos viver isso por muito tempo, e só mesmo o tempo seria capaz de resolver esses problemas. O senhor acha, então, que falta uma decisão? Porque, às vezes, a vontade existe, mas a decisão não anda a passo de carga. Eu acho que a decisão de se tomar urgentemente uma posição, e quem pode fazer isso é o governo federal. Nós temos 81 senadores, 513 deputados, 35 ministros, uma presidente e uma vice-presidente. A decisão tem que sair de Brasília. A decisão é política. A decisão é política, é preciso que se faça investimento maciço, não só no combate ao crime, mas na prevenção ao crime, porque você está combatendo o efeito e não a causa. O que está causando tudo isso? Essa situação de turbulência que o país está vivendo. Nós não temos que combater só o crime quando ele já está sendo praticado. É preciso que evite que ele seja praticado. Eu acho que a solução, num primeiro momento, é investimento maciço na educação, na possibilidade de chances de oportunidade para os jovens. Eu fiquei muito preocupado quando você disse que a juventude brasileira está hoje no caminho do crime. Isso que nós estamos vendo é verdade. Não é possível, essa situação não pode continuar, porque senão o país estará em perigo.
A opinião do senhor da OAB sobre ficha suja. Na OAB tem ficha suja lá, não? Esse assunto já deu uma discussão muito grande, mas tem sim. Tem? Tem. Isso é tratado de que forma? Isso é tratado, essas pessoas não poderão ser candidatos a nenhum cargo na ordem, não é? Mas poderão apoiar, por exemplo, outras candidaturas que estão sendo postas. Isso é muito ruim, porque a pessoa não é candidato diretamente, mas influencia na composição de algumas pessoas que têm suas chapas formadas para se candidatar e que não são fichas sujas. Mas o apoio do ficha suja contamina, na minha maneira de ver, aquelas pessoas que estão sendo apoiadas por eles. Políticos ficha suja. O senhor acredita que agora é para valer? Depois da lei da responsabilidade fiscal? A ordem, a CNBB e a ABI foram os 3 grandes baluartes para que essa lei viesse a ser aprovada. Ela não pode ficar no papel, porque eu acho que o resgate da dignidade política nesse país é neste momento que nós estamos vivendo. O ficha suja não pode exercer funções públicas neste país. Ou então é o caos. Agora eu sinto uma certa evolução, doutor Saul. Por exemplo, Zé Disseu condenado. O Supremo tem... O mentor de tudo isso. O Valério está na revista Veja essa semana dizendo coisas que deveria ter dito antes. É verdade. E agora ele quer a delação premiada. O que é isso? Traduziu para o povo. A delação premiada é a redução da pena aplicada a um condenado, não é? Depois de todas as provas feitas, ele é condenado, ou então, antes da condenação, ele se apresenta para dedudurar as outras pessoas, quer dizer, um instituto também horrível, porque a figura do dedo duro é execrável, e eu sofri isso em 1964, colega de turma me dedudurava, porque eu era líder estudantil naquela época, então é a instituição do dedudurismo. Mas, de qualquer modo, ele tem uma vertente que facilita o trabalho do Ministério Público e da própria polícia. Então, a delação premiada é o seguinte: alguém que está envolvido no crime acusa os seus parceiros de crime. Ou então, depois de condenado, ele tenta com o Ministério Público reduzir a pena que ele está sofrendo em razão da condenação sofrida. Sua opinião sobre o mensalão, o julgamento do mensalão? Eu acho que o Supremo está dando uma demonstração de absoluta independência. Eu tive uma vez conversando com um ilustre advogado brasileiro e perguntei a ele: professor, como é que o senhor acha que o Supremo vai se comportar no que diz respeito ao julgamento do mensalão? Ele disse: vai fazer a aplicação do direito possível. Nós estamos vendo que é efetivamente do direito. É uma discussão polêmica, a arguição de lado a lado dos advogados. Os advogados têm que fazer a defesa dos seus clientes, mas o Supremo está dando uma demonstração de independência e é um poder da República que, pelo menos até agora, não se encontra contaminado por influência de quem quer que seja. Bom, esses fichas sujas já comprovados, com processo instaurado, julgamento previsto, eles não podem assumir mandatos, não é isso? Na vida pública. É verdade, eles ficam impedidos de exercer funções públicas durante um determinado tempo. Essas pessoas que foram eleitas e que estão, vamos dizer, arroladas como ficha suja, elas poderão, ainda que tome posse, elas poderão ser afastadas do cargo que eles passaram a ocupar. Isso vai depender do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem que dar uma demonstração como o Supremo está dando no julgamento do mensalão. Essas pessoas não devem, não podem, a sociedade civil não quer que eles assumam o cargo público. Uma pergunta, por que eu fiz isso aqui no ar? Por que a OAB Brasil não se movimenta numa caminhada para Brasília para a gente reformar esse Código Penal brasileiro, caduco, a caducidade está às claras, 72 anos de vida, caduco. 72 anos atrás, minha avó não fechava a porta da nossa casa para a gente dormir. Ninguém roubava ninguém, ninguém matava ninguém. Então, por que a OAB não toma uma posição firme nesse processo? 72 anos atrás, nós tínhamos 500 advogados na Bahia inscritos. Hoje, como eu lhe disse, são mais de 35 mil, cerca de 39 mil, com cerca de também 32 mil advogados inscritos. Há 72 anos. Então, você veja uma coisa, é um código que está inteiramente defasado, o crime se sofisticou muito ultimamente, é preciso que os senhores parlamentares, que os senhores deputados federais e senadores cuidem disso com muita urgência. A ordem tem se movimentado, sim, a ordem tem se movimentado, mas o poder da ordem é o poder moral, é o poder da reivindicação, da articulação, da influência, mas a ordem não decide, não tem a caneta, a ordem não vota para isso, participa das discussões. Eu acho que o Conselho Federal poderia ser um pouco mais agressivo no que diz respeito, mas não é omisso.
tem agido nessa direção para que o novo código seja aprovado dentro das circunstâncias e absolutamente moderno para enfrentar as situações que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O problema também, doutor Saul, é que ninguém respeita a Constituição Federal. Os vereadores agora se deram 44% de aumento. Não tem uma voz contra isso. Não tem um poder contra isso. É porque eu digo aqui, eu não posso ser prefeito, que eu não pago. Precisa saber se tem orçamento para pagar. Quer dizer, antes de aprovar um aumento na Câmara, porque a Câmara custa 5 milhões por mês, antes de aprovar um aumento, tinha que perguntar ao prefeito, tem dinheiro para isso? Varela, eu queria sugerir duas coisas. Primeiro, que o administrador público, aquele que viesse a ser eleito, e fizesse um pacto e fosse obrigatório ele ser atendido pelo sistema SUS, Sistema de Saúde. O presidente da República, o governador do Estado, os deputados federais, a partir do momento em que eles passassem a exercer a função pública, eles deveriam estar vinculados ao SUS, para sofrer como sofrem naquelas filas intermináveis. A segunda coisa é que se fixasse mandato gratuito. Eu queria ver quem queria ser deputado, senador, vereador, deputado estadual. Eu era menino, Salvador era assim. Pois é. Vereador não tinha salário. É verdade. Quando eu era menino. Já vai um bocado de tempo, né? Hein? Já vai um bocado de tempo. Já tem. Eu tenho 65, doutor Saul. Não é? Então é isso aí. Agora, a Constituição só vale para isso. É lei, a lei não vale para o salário mínimo, que o Diese diz que tem que ser 2.000 e eles decretam 622. Aí não tem lei, não tem Constituição. Existe uma música aí, eu não sei que banda ou que grupo, que ele diz isso, que todo mundo fala na Constituição, mas ninguém respeita a Constituição. Não sei, você deve localizar aí, eu não sei quem é, eu não sei se são os mutantes, eu não sei quem é que faz isso. Não é? Ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo quer que a Constituição seja respeitada. Para os outros, para você não. Isso. Doutor Saul, agora queria que o senhor se dirigisse para os 40 mil advogados que temos na Bahia. Eleições dia 22. Quais são as regras para essa eleição? A ordem estabeleceu regras concretas, rígidas a respeito dessas eleições. Nós não podemos, por exemplo, colocar outdoor. É proibido. Nós não podemos contratar bandas. É proibido. Nós temos que fazer uma propaganda. Mas São Paulo que está acontecendo tudo isso. Isso é horrível. Inclusive, São Paulo tem 250 mil advogados. É verdade. É verdade. Mas o que eles estão fazendo é aquilo. Todo mundo quer que se respeite o Estatuto da Ordem, mas muitos rasgam o Estatuto da Ordem. Todo mundo quer que a Constituição seja respeitada, mas a Constituição é rasgada por essas pessoas. Aqui na Bahia nós temos procurado colocar o nível da eleição naquele patamar do melhor possível. Houve algumas arengas, houve algumas discussões, essas coisas eu espero que sejam superadas, eu espero que os 3 candidatos estejam à altura da advocacia baiana. E espero também, Varela... O senhor já completou o seu círculo, Eu completei, eu não falo aqui agora mais como presidente da Ordem, falo como candidato ao Conselho Federal da Ordem. Sim. E nós temos um candidato, que é o atual vice-presidente, que é o candidato que nós gostaríamos que fosse eleito. A nossa chapa é Ação e Ética 67, o nosso candidato é Antônio Menezes. Eu, inclusive, invoco aqui a você a possibilidade de você ouvir os 3 candidatos no seu programa. Claro, lógico, vamos ouvir. Isso seria muito bom, porque Antônio Menezes é a pessoa que está realmente preparada para presidir a Ordem, porque ele conhece a Ordem por dentro, ele foi secretário-geral adjunto, ele foi secretário-geral, ele é vice-presidente, ele está no rumo certo para conduzir a nossa entidade. Claro que os outros 2 candidatos também são bons candidatos, mas nenhum dos 3 se encontra preparado como se está preparado Antônio Menezes. 417 municípios, teremos urnas em todos? Não. Nós temos 31 subseções. Sim. Nós teremos urna nas 31 subseções. Lamentavelmente, a urna não é eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral negou a ordem às urnas eletrônicas, como funcionaram nas eleições passadas. Essa urna agora vai ser uma urna clássica, de lona, e a votação vai ser em cédula de papel. Mas a ordem já tomou todas as providências nas 31 subseções e aqui na capital, para que no dia 22 de novembro as eleições se transcorram com o melhor clima possível, na maior cordialidade possível. Horário que começa? Começa às 9 horas e acaba às 17 horas, 8 horas seguidas. 22 de novembro, é isso? 22 de novembro, uma quinta-feira. Doutor Saul, obrigado pela entrevista. Eu sou grato. Quantas vezes estive aqui, quantas vezes voltarei assim que você me convidar. Um abraço em todo o pessoal da Record e parabéns a você pela audiência extraordinária do seu programa. Deus abençoe e eu lhe garanto o tempo igual para os 3. São Isso 3. É muito bom. Marco, atenção pessoal da produção, marcar no cronômetro, não é? Isso. No cronômetro, como fizemos com o Pelegrino,
com o Neto, com os demais candidatos, nós fizemos assim. Embora muita gente não entendesse, né? Mas o balanço geral tem o só como testemunha. Pronto. Tá bom? Doutor Saúl, Deus abençoe. Deixa eu dar um carro. São 4 anos, né? Rapaz, são 6 anos. Vou completar, é 3 mais 3. Tá. Estou agora terminando em dezembro, completando em dezembro 6 anos. E, modéstia à parte, fazendo uma administração digna da advocacia da Bahia. Você tem acompanhado isso e sabe disso. E eu espero que o senhor seja feliz lá no Conselho Federal. Eu também. Deus abençoe. Cartão verde para o senhor, tá bom? Obrigado pela entrevista. Um homem ameaça.